Tem que ser mais assim, ó. Vou colocar mais um pouquinho na frente, né? Vou colocar aqui. Acho que vou puxar mais um pouquinho pra frente. Melhorou. Peraí. Agora tá bom. Tá dando pra ver, né? Uhum. Boa noite, o som tá bom? A imagem? Bárbara, boa noite, Flávia. Senão eu tento ajeitar aqui o quadro. Tá dando para ver bem o quadro aqui atrás? Senão eu chego ele um pouco mais para frente. Ah, tá ótimo, então. Esperar um pouco, né? Pra gente começar.
Bem, gente, já são 8 horas, né? Acho que a gente pode começar. A quem entrou agora, boa noite. Novamente, né? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas perguntas, né? Que as pessoas me enviaram. Algumas eu respondi, outras eu apenas li, porque são pontos que eu vou retomar hoje, né? Então, achei que seria melhor que a gente discutisse por aqui, né? Antes de eu começar propriamente com a apresentação de hoje, eu queria esclarecer um pouco sobre o funcionamento uma questão, né, sobre o funcionamento aqui da Paula Brasília, que eu não sei se é claro a todos, né? Como eu falei semana retrasada, nós temos já uma página do Facebook, a Paula Brasília, em que nós divulgamos todas as atividades que acontecem não só em Brasília, mas também em Salvador, né, que é uma outra Paula que há aqui no Brasil. Cujo colega, o Martim, ele vai participar do nosso seminário no segundo semestre. E aqui em Brasília, nós somos eu, Flávia, Patrícia Pacheco, Alba Escalante, Kellen Santana e Bruno Costa de Paula, né? Somos os membros aqui de Brasília. Mas eu não sei quais de vocês participaram do ano passado, né, do seminário, mas existe a possibilidade que quem esteja inscrito no seminário, boa noite, Patrícia, Ronan, Carlos e Ian, que entraram agora, há a possibilidade de quem está inscrito no seminário, dos participantes, ou seja, todos vocês que se inscreveram, que estão assistindo, né, que vocês possam usar esse espaço que nós temos, que agora não é mais um espaço físico, como ano passado, né, é um espaço virtual, é um canal no YouTube, mas que vocês possam usar esse espaço para apresentar temas que tenham relação com o que eu e Flávio estamos trabalhando esse ano, né? E também com o que as outras pessoas vão trabalhar no semestre que vem, a Aide, o Martim, a Karina, né? E também temas do interesse de vocês, né? Ano passado nós tivemos a apresentação da Kellen, que falou sobre significante, Maria, que falou um pouco sobre o projeto dela de doutorado, tivemos o Bruno, que desenvolveu um dos temas que nós estávamos estudando, tá? Então, quem se interessar, tiver um tema que queira trazer, que diga respeito ao tema deste ano, que é o funcionamento significante, né? Ou um tema de interesse de vocês, é só mandar um e-mail, nós organizamos, mandamos aviso a todos, né? Disponibilizamos esse canal, né, esse canal do YouTube de funcionamento, e a discussão, a apresentação pode ser feita, tá bom? Então, só para esclarecer essa possibilidade para todas as pessoas, não só para os membros da Pola, para todas as pessoas que estão inscritas no seminário, tá bom? Todos vocês que estão aqui assistindo. Bem, então vamos lá, né, começar o nosso trabalho de hoje, que é a minha primeira apresentação sobre esse tema do semestre, que é o funcionamento significante, né? Eu acho que hoje nós vamos reunir vários pontos, né, vários pontos teóricos que nós discutimos em vezes anteriores, né, que é a questão do significante, claro, a questão da emissão de outridade, né, as diferenças Freud e Lacan, as repercussões clínicas disso, né, acho que muitas dúvidas, inclusive, que surgiram nos outros dias, talvez sejam esclarecidos a partir da leitura do texto de hoje, né. Hoje a gente vai trabalhar principalmente, né, eu diria que quase toda a minha fala gira em torno do texto da Carta Roubada, né, o seminário sobre a Carta Roubada, que foram 2 aulas que Lacan deu durante o seminário 2, né, elas então constam do seminário 2, uma delas, se eu não me engano, o título dado por Miller, né, para publicação, para o ímpar, né? E depois vem o próprio texto, a Carta Roubada, né? Então ela está lá no seminário 2, como eu pus na bibliografia para vocês. E depois, quando do lançamento dos escritos, Lacan reescreveu esse texto, né? E o escolheu como um texto que constasse da abertura dos escritos, né? Então foi um pedido de Lacan, que organiza os escritos. Os textos não são organizados de forma cronológica, né? E esse texto, então, ele figura como texto de abertura dos escritos, né? Que é um texto que, apesar de ter sido reescrito, mas fundamentalmente ele é da época do Seminário 2, portanto, 54, 55, né? E é escolhido, então, para a abertura dos escritos, não à toa,
eu acho que é um texto fundamental, né, para que se entenda o funcionamento do simbólico, o funcionamento da cadeia significante, né, logicamente a partir do que Lacan propõe, né. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito desde o primeiro dia das nossas discussões, né, que o que nós estamos apresentando esse ano, né, diz respeito a esse ano, e, enfim, nosso trabalho aqui em Brasília, diz respeito ao campo da psicanálise, né, e diz respeito, dentro do campo da psicanálise, ao campo lacaniano, né, há outros, né, sempre bom lembrar que há outros. Bem, então vamos lá. Vou abrir a minha fala. Bem, antes de tudo, hoje eu trouxe um flip chart, porque, né, para trabalhar as questões da carta roubada, é importante escrever aqueles símbolozinhos e tal, então eu trouxe esse flip chart, acho que vai ajudar na nossa discussão. Esse trabalho, a minha fala hoje, eu dividi em 3 partes, né? A primeira, em que consiste uma análise, a segunda parte, automatismo de repetição, a máquina significante, que é um tema que eu trabalhei na última segunda-feira, mas vou retomar hoje de uma forma mais breve, mas achei importante retomar, pelas perguntas que me foram enviadas. O terceiro ponto, então, é o texto, Seminário A Carta Roubada, que eu dividi em algumas partes também. A primeira, a probabilidade par-ímpar, o agrupamento em sincronia, rede, alfa, beta, gama e delta, e os quadros ômega e ômicron, né? Espero que vocês tenham podido, que vocês tenham tido tempo de ler o texto, porque é um texto muito bom, mas é um texto muito denso, quase que linha por linha. Nós temos coisas para pensar, nós temos pontos para discutir, né? Então, vamos ver como conseguimos, né, discutir hoje aqui. Bem, eu começo a minha fala de hoje com uma citação, né, do Seminário 3, que eu enviei a vocês. Vou ler, então, a primeira citação. Quando fala, o sujeito tem à sua disposição o conjunto do material da língua, e a partir dali se forma o discurso concreto. Há primeiro um conjunto sincrônico, a língua enquanto sistema simultâneo de grupos de oposições estruturados. Vocês lembram que a gente discutiu aquele conceito que Edelstein trabalha no livro dele, o Big Bang, né, da linguagem, em que a língua ela surge como um todo, né, com todos os elementos disponíveis, né, não é algo que vem, não tem um caráter evolutivo, né? E quando Lacan diz aqui grupos de oposições estruturados, ele está fazendo referência ao que também nós já trabalhamos, que é aquela questão da covariância, né? Então, sempre lembrando que a língua, que o significante, que a língua ela forma um conjunto, né? Que surge sincronicamente, né? Ou seja, surge junto, e que se organiza de uma forma covariante, né? Ou seja, se há alteração no elemento, né, toda a estrutura é alterada também. E um elemento é pensado em relação ao outro. Temos depois, então, aqui. Então, primeiro, um conjunto sincrônico, a língua enquanto sistema simultâneo, de grupos de oposições estruturados. Temos depois o que ocorre diacronicamente, que é o discurso. Então, temos a sincronia e a diacronia. Não podemos não pôr o discurso em determinada direção de tempo. Direção definida de maneira linear, nos diz o senhor de Saussure. Deixo-lhe a responsabilidade por esta afirmação. Ou seja, para Lacan, o tempo, né, não é linear, é o tempo circular, como já falamos aqui várias vezes. Não que eu a creia falsa. Fundamentalmente, é certo que não há discurso sem uma certa ordem temporal, e, em consequência, sem uma certa sucessão concreta, ainda que seja virtual. Se leio esta página começando por baixo e percorrendo de baixo para cima, no sentido contrário, isso não produzirá a mesma coisa que se a leio no sentido adequado. Mas não é de todo exato que seja uma simples linha. É mais provável que seja um conjunto de linhas, um pentagrama. O discurso se instala nesse diacronismo, né? Essa citação está no Seminário 3, na aula de 7 de dezembro de 55.
Da nossa tradução para o português, em vez de pentagrama, foi posto ninhada, né? Então, assim, essas questões da tradução, né, da nossa tradução em português. A palavra em francês, que eu esqueci de anotar para falar para vocês, ela até pode ser tomada como ninhada, mas é um sentido né, muito pouco usado, né? Então, é interessante, eu achei muito interessante trazer essa citação para vocês, primeiro porque eu acho que ela traz um elemento que a gente não pode perder de vista, né? A gente fala em sincronia, a gente fala em tempo circular, né? Mas o discurso, a fala, ela se dá numa diacronia, né? É preciso que se diga uma palavra depois da outra, né? E isso leva um tempo diacrônico, né? Então, é preciso que haja mais de uma sessão de análise, né? Não é possível que numa sessão, né, seja trabalhado o que alguém demanda, né? É preciso de um tempo, é preciso de repetição, né? É preciso que algumas coisas sejam faladas várias vezes para que o analista consiga, né, identificar que pontos ali, né, têm que ser localizados e trazidos de volta, né? Então, achei interessante essa citação para que a gente não perca, né, a dimensão diacrônica, né, a dimensão de que o fato de que o discurso leva um tempo para ser, né, colocado. E é interessante também isso do pentagrama, né? Pentagrama é aquela pauta musical, né? Se eu não me engano, com 5 linhas, né? Então também a gente quando escreve, quando dá exemplo, a gente escreve uma linha só, né? Mas na verdade para Lacan, né, tem várias linhas acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é uma linhazinha só. Mas enfim, vamos lá. Bem, hoje vamos partir do pressuposto já trabalhado em encontros anteriores de que o significante é efeito de uma manobra do analista, que consiste em esvaziá-lo de significado e considerá-lo como parte de uma estrutura. É a essa estrutura que Lacan deu o nome de máquina significante, que gera efeitos como os que vamos tratar. Efeitos que são os sintomas. Lembrando que não se tem acesso ao simbólico diretamente, espontaneamente. Somos ensinados a falar. Aprendemos a falar e isso deixa traços. Ou seja, há a ordem simbólica, né, que Lacan simboliza com o A maiúsculo, e aquela ordem que quem nos ensina a falar nos transmite e nos ensina. Podemos designar essa função grande outro que é quem encarna a representação de A, né? Então, esse acesso ao simbólico, ele não se dá de uma forma espontânea, nós somos ensinados a falar, né? Alguém nos ensina, né, as palavras a que temos acesso. E isso deixa marcas, isso deixa consequências. Primeiro ponto, em que consiste uma análise? Uma citação do seminário 25, aula de 10 de janeiro de 78. A análise não consiste em que se esteja liberado de seus sintomas. A análise consiste em que se saiba por que se está enredado nisso. Isso se produz devido a que há o simbólico. O simbólico é a linguagem. Se aprende a falar e isso deixa traços. Isso deixa traços e, devido a isso, deixa consequências, que não são nenhuma outra coisa que o sintoma, também o sintoma. E a análise consiste em dar-se conta do porquê se tem esses sintomas, de forma que a análise está ligada ao saber. O que Lacan propõe aqui, né, que apesar dessa citação de ser do seminário 25, né, não é somente no seminário 25 que ele faz essa proposta, né, só que eu achei essa citação mais clara que outras que eu vi de um momento mais inicial do seu ensino, né, é isso de que a análise está ligada ao saber, né. Aí a gente pode pensar, mas então o sintoma não importa, né? Mas a pessoa não busca análise porque ela sofre, né? Porque ela está incomodada com sintomas, enfim, sim, né? O sintoma importa, claro. A análise ela precisa ter ela tem uma finalidade terapêutica, né? Ela não é uma construção de saber pela construção de saber em si. Ela é uma construção de saber sobre si e sobre o sintoma, né? Porque isso possibilita, né, que de alguma maneira, né, o sujeito, aquela pessoa que procura análise, ela comece a se desenredar, né, como se fosse uma rede em que ela está
imersa e que gera, que tem um funcionamento próprio, que é isso que nós vamos ver hoje, né? E que, a partir do momento em que se sabe sobre isso, né, você tem a possibilidade, aquela pessoa tem a possibilidade de fazer algo a respeito, né? Ou até que o próprio saber sobre isso, né, já traga um efeito. Então, os sintomas importam, né? Mas o que a psicanálise vai trazer é uma possibilidade de saber sobre aquele sintoma, né? Então, alguém procura um analista com sofrimento, e essa pessoa, ela não sabe do que sofre, não sabe por que sofre tanto, né? Porque isso é um ponto interessante. Isso é uma coisa que eu sempre penso, assim, na clínica, né? Que há muitas pessoas que sofrem muito e jamais vão fazer análise, não procuram análise, como não procuram outro atendimento qualquer, de outra linha teórica, né, ou qualquer outra, não faz nenhuma outra tentativa, né, que geralmente, né, quando alguém busca análise, há o sofrimento, né, e há um não saber sobre esse sofrimento, há um estranhamento, né, nossa, eu estou triste, mas não é só eu estou triste há tanto tempo, que coisa estranha, será que não era para eu estar melhor? Ou então, poxa, mas eu tenho X anos, tenho 40 anos e nunca tive sei lá, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, e eu tive outro dia. Que coisa estranha, que eu nunca tenha tido isso e agora eu tenho, né? Ou, puxa, eu tenho sonhos repetidos que me trazem angústia, eu não tenho ideia de por que eu tenho esses sonhos. Então, é o sofrimento, né? É o sintoma, mas é o não saber, né, a respeito desse sofrimento e desse sintoma, né? Bem, qual a origem ou a causa, ou a fonte, do sofrimento específico que deve enfrentar a psicanálise em sua prática? A psicanálise enfrenta um tipo especial de sofrimento humano. Não somos a única prática do Ocidente moderno destinada a operar com sofrimento humano. Há muitas outras práticas, felizmente. A psicanálise não somente se constitui como um modo especial de acesso, de tratamento a esse sofrimento, senão que trata de um tipo especial de sofrimento, né? Porque, assim, é muito comum a gente pensar, a psicanálise, ela é um tipo de tratamento, é uma abordagem, né? Até uma palavra que é muito usada. A psicanálise é uma abordagem. Sim, a psicanálise é uma abordagem, a psicanálise é uma forma de tratamento, né? Em que a pessoa fala, ela é convidada a falar sobre o que lhe vem à cabeça, ela é convidada a deitar-se no divã, ela é convidada a vir num horário marcado, ela é convidada a várias coisas, a suportar, né, o que vai surgir ali, né? Mas, para além de ser um modo de tratamento, uma abordagem, né, uma forma de abordar o sofrimento, ela também trata um tipo específico de sofrimento. Eu não sei se vocês lembram daquela citação que eu trouxe, acho que na nossa primeira discussão, uma citação em que Lacan diz assim, o sintoma psicanalizável, ou seja, nem todos os sintomas são psicanalizáveis, né? Então, nós vamos ver agora, né, a partir do entendimento, né, que eu vou tentar trazer aqui, do funcionamento da cadeia significante, né, qual é o sofrimento que aborda, que pode ser tratado pela psicanálise. O tema que Lacan resolve de uma maneira absolutamente nova na história da psicanálise é justamente isso, é a teoria ou a concepção a respeito dessa fonte. Quer dizer, qual seria a fonte desse sofrimento? Na tradição da psicanálise, pelo que conhecemos das diversas escolas e dos diversos autores, não há diferenças sistemáticas, né? Esse campo se dividiria, esse campo do que gera o sofrimento, se dividiria entre fontes e origens externas ou internas. Os externos, as fontes externas, geralmente são chamadas de trauma, ou pulsão, ou gozo. Né? Aliás, os externos são chamados de trauma, e os internos é o que os pós-lacanianos chamam de pulsão, gozo, né? Isso tudo ligado, também já discutimos no primeiro dia, à noção de representação de Freud, né? Não vou voltar nisso agora. Mas, seja para o trauma ou para a pulsão, o que se propõe como causa de padecimento é o excesso de estímulos, então haveria um excesso de estímulos. A solução para esse excesso, advindo do exterior ou do exterior, seria descarregá-lo, que foi a primeira proposta freudiana, a catarse, ou colocar um certo limite. Se se segue trabalhando com a ideia freudiana de que ao estímulo exterior não se pode escapar, nem ao proveniente do interior, né, que é a noção de trauma, aquilo que aconteceu está inscrito, né, e não deixará de estar. Então, as correntes modernas, especificamente o pós-lacanismo, propõem o quê?
O apaziguamento, o fazer as pazes com o gozo, né? Tem uma expressão que o Alfredo usa muito, que é amigar-se com o gozo, né? Meio que aceitar. Olha, isso é gozo, né? Assim que você funciona, não há nada a fazer, durma com essa. Bem, segundo ponto do texto de hoje. Automatismo de repetição, a máquina significante, né? Então, o que Lacan vai propor, né, é diferente disso. Não é uma questão do trauma, não é a questão de algo externo, não é algo interno, né, não tem a ver com excesso de estímulos, não tem a ver com energia, né? Então vamos ver, afinal, tem a ver com o quê? Em nossa última discussão, há 15 dias atrás, fiz uma pequena introdução ao que Lacan vai trabalhar no seminário sobre a carta roubada. Não sei se vocês lembram, por isso vou mencionar rapidamente. Lacan vai nos dizer, na parte do texto dos escritos da carta roubada, que se chama Introdução, é na página 49 dos escritos, que o seminário 2 é um comentário ao texto de Freud para além do princípio de prazer, onde Freud introduz o conceito de pulsão de morte. A compulsão à repetição de Freud é traduzida por Lacan como automatismo de repetição, o que implica em uma grande mudança teórica, já que a repetição não mais será tomada como um impedimento a ser superado, mas como o próprio funcionamento humano, a insistência da cadeia significante, né? Então, a repetição para Freud, ela surge como um obstáculo, né? O que o paciente não conseguia lembrar, ele atuava, ele repetia, e aquilo servia como resistência, e aquilo impedia o tratamento, né? Para Lacan, a repetição não é um impedimento, não é algo a ser superado, né? Até porque ela diz do funcionamento humano, da insistência da cadeia significante. Nesse texto da carta roubada, Lacan faz uma crítica, aliás, do seminário 2, Lacan faz uma crítica, um questionamento muito claro ao conceito de Freud, do instinto de morte e da pulsão de morte, então, substituindo pelo de automatismo de repetição. Aceitar essa crítica implica abandonar a ideia de que toda substância viva, desde sua condição mais elementar, uma célula, por exemplo, teria tanto pulsão de vida quanto de morte. Então, teríamos que abandonar essa ideia. A pulsão de vida associada à preservação e reprodução, e a pulsão de morte sendo uma força que a faria buscar os fins contrários. A partir dessa ideia, tudo aquilo que seja contrário à nossa imaginação sobre a vida e o vital, por exemplo, vai ter que ser tomado de uma outra forma, né? Por exemplo, o mistério com que Freud se depara, pelo fato das pessoas realizarem, sem nenhum condicionamento externo, sem nada externo que as obrigue, atos que evidentemente vão contra o seu prazer e o seu bem-estar, né? É a partir daí que Freud começa a pensar a pulsão de morte, e nós vamos precisar pensar isso de outra forma, se formos seguir o que Lacan propõe. A compulsão à repetição, como proposta por Freud, reafirma sua concepção de memória, implicada pela sua proposta de inconsciente, né? Então, desde Freud, quando se pensa em compulsão à repetição, se pensa, né, se vem junto o conceito de memória que está presente desde o início da formulação freudiana. E isso vai continuar em Lacan. Desde Freud, os efeitos do inconsciente foram tomados como dados, como informações que conseguiam transpor a barreira do recalque. Para Lacan, é uma máquina funcionando em modo automático. Por que automático? No sentido de que não requer energia, não requer força para o seu funcionamento. Além disso, quando Lacan trabalha durante todo o seminário 2, o conceito de pulsão de morte elaborado por Freud, a proposta que ele faz é de tomar esse automático inconsciente como algo generalizado. Ou seja, não apareceria somente num sonho, num lapso, como resistência a um processo de análise. Não. A nossa vida estaria sustentada em um sistema em que a memória do inconsciente implica um funcionamento automático, né? Então, não seria algo próprio de um momento em que algo escaparia ou conseguiria transpor a barreira do recalque, né? E que apareceria num sonho, algo assim, não. Seria algo que estaria ali operando, né? Esse automático inconsciente.
é uma teoria para substituir a pulsão de morte por algo que está além da vida, não tem nada a ver com o natural. O instinto de morte, portanto, para Lacan, não é a morte, a busca pelo retorno ao princípio, a volta ao inanimado, o gozo mortífero, o princípio do nirvana, é o automatismo de repetição. E sendo essa repetição a repetição simbólica, averigua-se que a ordem do símbolo já não pode ser somente concebida como constituída pelo homem, mas como constituindo-o. Então, não é o homem que constitui o simbólico, é o simbólico que constitui o homem. O que é bem diferente de pensar, como alguns lacanianos sustentam, que o real e as energias biológicas nos regem e que haveria uma insuficiência do simbólico de dar conta disso. Né? Então, como o lacanismo tomou essa proposta de Lacan? Vocês já devem ter escutado isso. Muitos autores sustentam isso, né, e trabalham assim, né, que primeiro ao real haveria o real da carne, o real do inefável, como já discutimos, depois haveria o simbólico, depois haveria o imaginário, né, e isso então associado ao estádio do espelho, haveria o imaginário, uma formação de imagem, etc e tal, eu ideal do eu jamais para o simbólico, e depois haveria o simbólico. Né? E o simbólico, na sua ineficiência, né, do que ele não desse conta, ficaria como um resto, e esse resto estaria ligado ao adoecimento. Né? Então haveria uma sequência real, depois imaginário, depois simbólico, né? E, por fim, o motivo do padecimento como associado a essa incapacidade do simbólico de dar conta do que é real. Né? O real está para além. Né? Não é isso, não é essa leitura que eu proponho, que a Paula propõe, né, que eu penso, né, que está mais próximo do que Lacan escreveu, né? É uma outra visada, né, em que o simbólico ele é constituinte do homem, né, do imaginário e do real, né? Bem, agora vamos para a terceira citação. O objeto humano sucumbe à captura que, anulando sua propriedade natural, passa desde então a sujeitá-lo às condições do símbolo. A entrada do indivíduo numa ordem cuja massa o sustenta e o acolhe sob a forma da linguagem, e que superpõe tanto na diacronia quanto na sincronia a determinação do significante a do significado. Né? Então, essa ilustração essa citação, desculpa, para ilustrar essa tomada do homem pelo simbólico. Uma vez que se arma, entre aspas, o automatismo simbólico, né, se arma nesse sentido de máquina mesmo, de mecanismo, de engrenagem, aparece em nossa vida, na vida de todos nós, aquilo que é hegemônico, e que é com o que temos que operar enquanto psicanalistas. É com isso que nós vamos operar. Não é nada vital, não é nada mortal, é somente que nossas vidas estão regidas pelo aparato simbólico. Ao tomarmos o texto de um paciente, ou um texto teórico de Freud ou de Lacan, levando-o muito a sério, né, tanto o texto do paciente quanto de Freud e Lacan, podemos pensar, poxa, mas não foi por acaso que ele disse o que disse. Não por acaso ele não disse outra coisa, porque ele poderia ter me dito outra coisa. E sobre o fenômeno que está me contando, né, sobre o fenômeno que aquele paciente está me contando, poderia ter falado de outra maneira. Inclusive, para dizê-lo da mesma maneira, poderia ter escolhido outras palavras e poderia também não ter falado, né? Então, por que alguém usa essas palavras e não outras, né? Por que alguém fala de um assunto e não de outro? Por que alguém volta sempre num determinado ponto da sua história, né? A história das pessoas é multi, eu não sei nem que número usar para dizer, né? A história das pessoas é multi, né? Vários acontecimentos, afetos, enfim, né? E às vezes a gente escuta alguém que fala, volta sempre aos mesmos pontos, às vezes usando as mesmas palavras de tantas que ele poderia usar. Isso chama atenção, né? Isso não é à toa, né? Da mesma forma, quando a gente lê Freud ou Lacan, né? Por que usa uma determinada palavra e não outra? Por que faz uma citação e não outra? Quer dizer, não é por acaso, né? Lacan não organiza, não dispõe de seus textos em ordem cronológica. No seu livro Os Escritos, por exemplo. Da mesma forma que o material que comparece numa análise
não se apresenta necessariamente em ordem cronológica. O que não quer dizer, de forma alguma, que a história não importa. A história é o suporte material da cadeia simbólica. Né? É um pouco o que eu trouxe na primeira citação, na questão da diacronia. Né? Então, a história importa, a diacronia está presente. Quando o analista pergunta quando teve início um determinado sintoma, é para buscar coordenadas, não da causa, mas para buscar coordenadas metafóricas e metonímicas para começar a escrever. Né? Então, inclusive, isso é um dado interessante, né? Porque o analista precisa perguntar disso. Né? Se alguém tem um sintoma, um sofrimento, quando começou? Né? Mas não necessariamente para buscar causa no sentido de que, nossa, houve algo, né? Aconteceu algo, né? Essa lógica do trauma, que é muito intuitiva, né? É muito comum, não só entre psicanalistas, não só na psicanálise, mas, né, no mundo, né? Assim, algo começou a partir de um acontecimento, não necessariamente, né? Ou sim, até veio a partir do acontecimento, mas a maneira como aquele acontecimento se inscreveu é completamente diferente do que a gente poderia pensar no primeiro momento, né? Enfim, então quando o analista pergunta, né, quando isso começou, não necessariamente é nesse sentido da causa barra acontecimento, né? Mas para estabelecer coordenadas, né? Eu trouxe aquela citação do Ricardo Goldenberg, em que ele traz isso, né? O simbólico, ele traz coordenadas, né? Inclusive daquilo que não se escreve do real, né? Então, vamos lá agora para a nossa terceira parte, que é o seminário, entrar no texto, propriamente dito, do seminário sobre a carta roubada. Bem, eu vou bem devagar, né? Se eu não conseguir trazer hoje tudo o que eu preparei, né? Continuamos na próxima. Né, talvez fosse até interessante para que vocês tivessem um tempinho de ler no próprio texto da carta roubada aquilo que vamos discutir hoje. Mas, enfim, vamos lá. Bem, o seminário sobre a carta roubada. Segundo Edelstein, onde Lacan trabalha de forma mais clara o funcionamento da máquina significante é nas duas aulas do seminário 2, que eu já mencionei, e no texto dos escritos, a carta roubada. Coisa com a qual eu concordo muito. Né? Eu acho que é onde aparece de forma mais clara essa questão do funcionamento significante. Lacan vai trabalhar nesse texto com 3 estruturas. 2 elementos, que são o mais e menos, 3 elementos, que são os numerais 1, 2, 3, e 4 elementos, que são as letras gregas alfa, beta, gama e delta. Né? Então, ele trabalha com símbolos, ele trabalha com números, ele trabalha com letras. Ele vai se referir a todos, durante todo o texto, como símbolos. Né? Só mais no final, quando ele vai chegar no ponto de trabalhar com as letras gregas, ou seja, quando ele vai se aproximar de uma estrutura quadripartida, de 4 elementos, em 4 lugares, é que ele vai chamar de significante. Até então, sendo o mais e menos, sendo os 3 elementos, ele vai chamar de símbolos. A estrutura de 2 elementos é um mínimo que não é suficiente. Faz falta que sejam ao menos 2, mas nenhum fenômeno subjetivo poderia se escrever somente com 2 elementos. É preciso que existam ao menos 4 para que tenhamos o eixo sincrônico e diacrônico. Flávia falou disso na apresentação dela. A possibilidade de substituição, então é preciso que tenhamos ao menos 4 para que tenhamos o eixo sincrônico e diacrônico, e a possibilidade da substituição metafórica e da concatenação metonímica. Os termos que estão na cadeia não nos deixam ver os que não estão, mas apontam suas coordenadas. Né? E aqui nós vamos ver por quê, qual a diferença que se dá, né, entre o agrupamento 2 a 2, o agrupamento 3 a 3 e o agrupamento 4 a 4 em 4 lugares. Trazendo a citação de Lacan, da página 51. A simples conotação, por mais ou menos, de uma série em que está em jogo unicamente a alternativa fundamental da presença e da ausência, permite demonstrar como as mais rigorosas determinações simbólicas adaptam-se a uma sequência de lances cuja realidade se distribui estritamente ao acaso. Deixa eu passar a página aqui.
Eu não sei se vocês leram o conto do, do Edgar Allan Poe, né? Não vou entrar no conto agora, mas só para trazer isso de por que Lacan, né, começa com par o ímpar, até porque ele parte do conto, né, em que acho que é um menino que relata que jogava para o ímpar e conseguia adivinhar, né, o que o adversário iria colocar, e por isso ele se dizia alguém que conseguia ganhar nesse jogo, né, e a partir daí, né, acho que Lacan se inspira e vai por esse caminho. E também por uma particularidade, né, do conto, em que já ali Lacan conta com 4 elementos, porque ele conta a carta como um dos elementos, né? E tem um ponto muito interessante da maneira como Lacan, né, toma esse conto, que é o seguinte: em momento nenhum, né, o grande interesse é sobre o conteúdo da carta, né? Mas onde ela está, né? Onde a carta foi parar? Porque dependendo de onde ela estivesse, né, os efeitos seriam os mais variados possíveis. Então, se ela estivesse num lugar, o efeito seria um; se estivesse em outro lugar, o efeito seria outro. E a questão é sobre esse andar simbólico da carta, né, e não sobre o conteúdo em si, né, que é um pouco a lógica do que a gente vai ver aqui hoje, né. Bem, então vamos lá para o primeiro ponto da carta roubada, que é esse trabalho com a probabilidade do par ou ímpar, ou de cara ou coroa, ou de qualquer jogo, né, em que se tem apenas 2 resultados possíveis. Então, tanto faz se é par ou ímpar, tanto faz se é cara ou coroa, ou se é jogar uma tampinha para cima e ver como ela vai cair, tanto faz. A questão é que nós estamos trabalhando, nesse primeiro momento, com qualquer jogo em que se tem apenas 2 resultados possíveis. Bem, Lacan usa a palavra conotação, quando ele vai falar do mais e menos, para deixar bem claro que se trata de uma convenção. Ou seja, poderia ser escrito como um símbolo qualquer. Ele escreveu mais ou menos. Aqui mesmo no meu exemplo, eu escrevi como cara e coroa, tá? Tanto faz. O importante é marcar que um é o que o outro não é. Que a resposta dada coincida com o que há na mão do parceiro não é mais surpreendente que o contrário, né? Então, você pode acertar, você pode errar. Uma não é mais surpreendente que a outra. Uma vez que as chances de um ou outro são de 50% a cada jogada. Do ponto de vista da realidade em cada lance, as chances sempre serão de 50%, mesmo que a jogada se repita 10 vezes e que ganhemos 10 vezes seguidas. Então, o que Lacan está trazendo aqui? Que num jogo de azar, né, em que somente há 2 respostas, há 2 resultados possíveis, né, a cada vez que você joga, no caso, a moeda, vamos trabalhar com moeda, que foi o que eu escrevi aqui, cara ou coroa, a cada vez que você joga a moeda, você tem 50% de chance de ganhar ou de perder, né? Não importa quantas vezes você jogue, né? A única diferença que se faz, né, e é o que eu coloquei aqui, é caso você estabeleça, vou ficar aqui meio de lado para vocês verem, caso você estabeleça se aquele resultado vai sair algumas vezes seguidas, né? Então, por exemplo, se eu coloco o K tomado como cara, que ele vai sair 2 vezes seguidas, eu vou ter meio vezes meio, 1/4, 25% de chance de eu conseguir tirar cara 2 vezes seguidas, né? Se eu coloco cara 10 vezes seguidas, eu vou ter 0,097% de chance. Então, se eu começo a registrar, tá? Então, qual é a questão, né? Que a gente vai começar a pensar aqui? Se você joga cara ou coroa, senta numa mesa com um amigo, joga uma vez, joga. E se quer registra e não está pensando nisso, você vai permanecer nessa lógica que a cada vez, a cada jogada, você tem 50% de chance de ganhar. Se você começa a pensar, né? E eu quero ver se eu consigo ganhar 3 vezes seguidas, eu quero ver se eu consigo ganhar 4 vezes seguidas. E você começa a anotar, a fazer uma sequência, você vai poder calcular a probabilidade de você ter 4 caras seguidas, ou 5 caras seguidas, ou coroas, ou 5 coroas seguidas, ou 10 coroas seguidas, né? Então, se você começa a fazer uma sequência, você vai ter a chance de calcular a probabilidade de você ter
o mesmo resultado algumas vezes seguidas. Mas essa cadeia, essa anotação que você faz, essa sequência que você faz, ela não é capaz de gerar leis. Ela não é capaz de gerar determinações, como nós vamos ver mais para frente, que outras cadeias são, né? Então, simplesmente é uma anotação, você vai fazer um cálculo de probabilidade, mas a cada vez você permanece nos mesmos 50% de chance de ganhar ou perder, né? Ou seja, você pode ganhar 100, você pode tirar cara 100 vezes seguidas. Você pode tirar cara 101 vezes? Pode. Qual é a chance entre a 100 e a 101? 50%, né? A cadeia não gera determinações ou indeterminações. Tanto, eu não sei se dá para ver, mas eu fiz aqui fui abrindo essa árvorezinha de probabilidade, né? E a cada vez, a cada lance, a probabilidade de um resultado ou de outro continua sendo de 50%, tá? Então, por que a gente está vendo isso aqui, né? Para que isso nos serve, né? Isso nos serve para pensar que uma cadeia trabalhada com um elemento só, uma jogada de cada vez, ou duas que sejam, né? Não gera não gera suas próprias leis, não gera determinações ou indeterminações, né? Isso é fundamental para a gente pensar, e pensando junto com tudo isso que a gente está discutindo, que a gente pense a clínica, né? Então, uma palavra não significa nada, né? Se alguém chega e diz tristeza, se diz duas palavras, é tristeza ontem. Tristeza ontem, mas por quê? O que aconteceu ontem? Né? E o que você está chamando de tristeza? Né? Como é que você ficou? Né? Se a pessoa de tristeza ontem, a gente não sabe do que ela está falando. Né? Bem, o que Lacan, então, nos propõe, né, a partir dessa lógica, é que a realidade se nos apresenta ao acaso, ou seja, que não nos diz nada. O que Lacan está chamando de realidade aqui nesse momento do seu ensino, em que ele, inclusive no seminário 2, ele fala de real, mas é um real que ainda não é o real que ele vai trazer, né, mais na frente, no seu ensino. Então, é uma realidade mesmo, né? Mas, enfim, o que ele está chamando de realidade? Algo que não está ainda tomado pelo simbólico, né? Então, é um jogo que não é anotado, não há uma sequência, não há nada, é simplesmente jogar a moedinha uma vez, jogar a moedinha outra, enfim. Então, o que Lacan propõe é que a realidade nos apresenta ao acaso, ou seja, que não nos diz nada. O que vem da realidade é um tanto neutro. O que vem da realidade se dá ao acaso e nos diz em si mesmo nada. Lembra daquela história, o significante não significa a si mesmo. A partir dessa lógica, o que será determinante é a forma como algo está inscrito. Então, nós vamos ver no próximo item que, dependendo de como nós começamos a escrever o mesmo mais e menos, o mesmo caro coroa que está aqui, isso toma um outro sentido, isso tem um outro efeito. É o mesmo jogo? É o mesmo jogo, é o mesmo para o ímpar, é o mesmo mais e menos, é o mesmo caro coroa, sim. Mas pela maneira como ele vai ser inscrito e pela maneira como ele vai ser agrupado, as consequências serão outras, né? Então, vocês lembram daquele exemplo que eu trouxe na vez passada sobre o acidente de carro? Né? É mais ou menos, é exatamente isso aqui, né? A realidade se dá ao acaso. Então, a pessoa estava andando na rua, veio um carro, bateu. Isso acontece, né? Agora, dependendo da forma como isso vai se inscrever, como aquela pessoa vai levar isso para análise, por exemplo, isso ganha um outro estatuto, né? Dependendo da forma como ele conte para um amigo, ganha um outro estatuto, né? Então, o acontecimento em si não diz nada. Eu tenho até um exemplo interessante que aconteceu comigo há uns anos atrás, que eu saí à noite, fui para um barzinho, restaurante, não sei, e um galho, ou quase metade de uma árvore, caiu em cima do meu carro. Quando fez um estrago tão grande que quando eu saí, tinha uma porção de gente em torno do carro, amassou muito, a porta não abria, enfim, um acontecimento, né? Eu vim para casa e tal, enfim, no outro dia, um domingo, eu tenho um almoço na minha casa, várias pessoas vieram, e todas as pessoas que chegavam faziam uma hipótese sobre o que tinha acontecido, né? Então teve gente que disse assim, olha, Karim, você não devia sair com a fulana, porque toda vez que você sai com a fulana acontece alguma coisa de ruim.
Aí outra pessoa falou assim, nossa, você realmente é uma pessoa de muita sorte, porque esse galho podia ter caído com você dentro do carro. Aí outra pessoa virou para mim e disse assim, nossa, mas você tem uma boca, hein? Você falou que queria trocar de carro. E agora que o carro estragou e o seguro vai pagar, então você vai poder trocar de carro. Porque cada um registrou, inscreveu, falou, trouxe aquele acontecimento, né? Que em si não quer dizer nada, né? Foi uma árvore que caiu em cima de um carro parado, né? De uma forma diferente. Bem, então vamos lá, retomando. O que quer dizer, portanto, ganhar ou perder no jogo do par ou ímpar? Num lance só, isso não tem sentido nenhum. Né? O que é surpreendente, isso que a gente já viu, é ganhar várias vezes seguidas e tal. Né? Não há, então, nenhuma razão para não atribuirmos ao acaso o resultado de uma partida de par ou ímpar. Porque isso é uma coisa interessante. O cálculo que se faz, né? 12%, 12,5%, 0,075%, né? É um cálculo de probabilidade. Mas o resultado é ao acaso. Né? Por isso que o nome é jogo de azar, né? Porque é o acaso. Né? A não ser que alguém, né, aí a gente já entra noutra seara, que é uma discussão sobre os cassinos e como funciona e coisa e tal, porque aí já é uma outra questão, né? Mas se você estiver jogando com uma moedinha, com alguma coisa que não tenha, né, não seja mais pesada de um lado que de outro, é o acaso. Então a realidade se apresenta a nós dessa forma, né? A mãe que tivemos, o pai, os irmãos, os vizinhos, o galho que caiu em cima do meu carro, a pessoa do livro do Ricardo que bateu o carro indo para a sessão, né? O que vem da realidade não nos diz nada, o que importa é como isso vai se inscrever, né? Ou seja, enquanto os resultados eles vão sendo tomados 1 a 1 ou 2 a 2, não há determinação simbólica, né? No sentido da memória da cadeia. Mas não podemos esquecer, isso é interessante, e isso Lacan fala no seminário 2, nas aulas da carta roubada, que há sempre um pacto de jogo. Ou seja, num jogo de cara ou coroa, por exemplo, você tem que fazer algum acordo, né? A moeda tem que cair em cima da mesa. Se você está jogando uma mesa, se ela cair no chão, o resultado não vale. Se ela ficar em pé, ninguém ganha, ninguém perde. Então, pelo menos um mínimo de simbólico já está em operação. Então, essa realidade pura, né, vamos pensar assim, né, sem nenhuma incidência simbólica, ela não existe. Você pode ter uma realidade como essa com menos efeito simbólico, né, mas um mínimo simbólico já está ali, pelo menos, como, né, usando essa expressão de Lacan, com esse pacto de jogo. Então, já há um sistema operando antes que somente admite como válidos alguns resultados e não outros. Esse sistema determina como os acontecimentos são lidos, ou seja, não registramos a realidade pura, senão que essa realidade já está atravessada pela incidência do simbólico, porque é o simbólico que nos diz que somente dois resultados serão aceitos. Como o sistema é dual, ele permite escrever somente 2 resultados, os outros ficam excluídos, né? No caso do par ou ímpar, da cara e coroa. Se alguém perde, essa perda é vista como proveniente da realidade, mas também é uma perda advinda da manobra simbólica sobre a realidade, porque nós combinamos o jogo daquela forma, né? Da mesma forma, o ganho é aquele que a ordem simbólica permite registrar. A partir do momento em que escrevemos um sinal de mais e menos, e passamos a construir uma sequência e agrupar os resultados, ou seja, deixa eu mudar aqui. Então, aqui vejam que os resultados, né, estão inscritos e vão ser agrupados 3 a 3, tá? Não vão ser mais os resultados 1 a 1, cada partida é uma, e não vão ser agrupados 2 a 2, né? Aí, se vocês estiverem se perguntando, mas por que Lacan passou do mais e menos para o agrupamento de 3? Por que ele não tentou um agrupamento de 2? Talvez ele tenha tentado, na casa dele, não sei, né? Mas eu já fiz uma vez, até pensei, poderia ter feito hoje,
para trazer para vocês, mas qualquer coisa eu trago na próxima, que se você agrupar essa mesma cadeia 2 a 2, ela também não gera determinações. Ela só começa a operar enquanto o que Lacan vai chamar de cadeia simbólica, né, a partir do momento em que esses símbolos são agrupados 3 a 3. E aí a gente tem uma resposta para várias perguntas. Eu já fiz várias, eu já fiz várias vezes, eu já escutei várias vezes. Ah, mas por que 3, né? Por que 4? Né? Eu já me perguntei isso várias vezes antes de ler, começar a trabalhar com essa lógica da carta roubada. Né? Por que 4? Por que não 3? Por que não 2? Né? E por isso, né? Porque é a partir de 3 e principalmente com 4 que a própria cadeia traz suas consequências. Bem, vou continuar aqui. Então, atribuímos os sinais mais e menos e passamos a construir uma sequência e agrupar os resultados. Ou seja, quando passa a haver uma maior incidência do simbólico sobre a realidade, que se dá ao acaso, ela começa a ser afetada de tal maneira que passa a ser de outra índole. Então, quanto maior a incidência do simbólico, mais afetada é o que Lacan está chamando de realidade. Ao começarmos a escrever e agrupar os resultados da jogada de uma moeda, teremos, portanto, uma escritura. E as consequências disso começam a aparecer. Né? Bem, agrupamento em sincronia, né? Que é esse agrupamento de 3 em 3, que Lacan vai chamar de 1, 2, 3, já explico isso daqui. Né? Por que em sincronia e não diacronia? A sequência é em diacronia. Temos o mais, depois o menos, depois o mais, depois o menos, né? É uma diacronia. Né? Não sei se vocês lembram daqueles eixos que Flávia trouxe, mas era um eixo horizontal e um eixo vertical. Nós estamos aqui na diacronia no eixo horizontal. Mas por que agrupamento em sincronia? Porque nós vamos tomar os 3 a 3 juntos. Então, agrupamento em sincronia, Lacan usa esse nome para tomar esses 3 símbolos que são tomados juntos. Citação da página 52. Com efeito, basta simbolizar na diacronia de uma dessas séries os grupos de 3 que se concluem em cada lance, definindo sincronicamente, por exemplo, pela simetria de constância. O que é simetria de constância? Mais, menos, 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 seguidos. Então, se você tiver um mais, e um menos, menos, menos seguido, esse grupinho vai ser chamado de 1. Ou da alternância, mais, menos, mais. Menos, mais, menos. Vai ser chamado de 3. Então, aqui o 3, mais, menos, menos, mais, menos. E o que Lacan vai chamar de 2 é o agrupamento dissimétrico, né? Revelada pelo ímpar, ele chama de ímpar. Ímpar no sentido, agora eu não sei exatamente qual é a palavra do francês, mas é no sentido não só de ímpar para ímpar, mas ímpar no sentido de estranho, de diferente, né? Porque nós temos o 1 e o 3 como simétricos e o 2 como dissimétrico. Então, o 2 é diferente do 1 e do 3. Sob a forma do grupo de 2 sinais semelhantes, indiferentemente precedidos ou seguidos do sinal contrário. Né? Então, o que será? O mais, menos, 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 mais, menos, mais. Esse aqui será chamado de 2, que é dissimétrico. Para que fazer esses agrupamentos? Ainda na citação. Isso, a Alba trouxe aqui a palavra que Lacan usa, que é odd, né? Em inglês, né, Alba? Odd, que é estranho, não é isso? Odd em inglês. Uhum. Para que fazer esses agrupamentos? Para que apareçam, na nova série constituída por essas notações, possibilidades e impossibilidades de sucessão. Então, vão aparecer possibilidades e impossibilidades de sucessão. Escrever para que possamos ver a série de determinações simbólicas que vão surgir. Para isso, é preciso que haja uma escritura. Os resultados de cada tirada de moeda têm que ser escritos. É preciso que haja uma passagem à escritura.
todas as determinações simbólicas que chamaremos de memória ou rememoração são propriedades da escritura. Ou seja, a partir do momento que começamos a escrever, né, a fazer exatamente essa série aqui, os efeitos de memória, como Lacan chama, né, que são próprias da cadeia simbólica, vão começar a aparecer. Tomar os termos mais e menos 3 a 3 implica operar uma sincronia, né, como eu já coloquei. Eles são sincrônicos, mas não são simultâneos. Também já discutimos isso. Lacan propõe o agrupamento 3 a 3 para que possamos obter os efeitos da determinação simbólica. Só um minutinho aqui. Só um minutinho que meu computador deu uma travada. Vocês continuam me vendo bem, escutando bem? Sim. Tá, então, para mim ficou um pouco estranha a imagem, mas então eu vou continuar. Vamos ver aqui como é que vai. Bem, o sistema de 3... Tá ótimo. O sistema de 3 elementos e números também é considerado numa classificação dual, de simetria e de simetria. Isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Voltou para mim. Opa. Não. Pronto, acho que agora ficou melhor para mim. Tá, então vou retomar um pouquinho aqui que eu me perdi. Então nós estamos no agrupamento do menos e mais em 3, de forma sincrônica, né? E vamos chamar a cada grupo deles, conforme sejam simétricos ou dissimétricos, de acordo com essa classificação de 1, 2 e 3. Então, temos agrupamento com meio idêntico, tarará. Lacan trabalha o tempo todo com sistemas de 2, 3 e 4. São 2, 3 e 4 elementos em 2, 3 lugares. Todos são chamados de símbolos, como eu já falei, só quando são 4 elementos que ele vai chamar de significante. Por quê? Quando ele vai chamar de significante, que é o momento em que ele trabalha com as 4 letras gregas em 4 lugares, é porque tem uma certa opacidade que aqui ainda não vai aparecer. Mas depois a gente vai discutir isso. Agora, tem uma coisa que é muito interessante para a gente atentar na leitura da carta roubada. Qual é? Mesmo que ele passe a trabalhar, ele agrupa em 3, depois ele agrupa em 4, depois ele usa 3 números, usa 4 letras gregas, mas não se trata de uma evolução. Então, assim, a dualidade, né, e o sistema quadripartido e o agrupamento em 3, os trios, eles ainda vão permanecer. Então, não é primeiro de um jeito, primeiro 3, depois 4, esquece o 3. Não. Então, aqui mesmo a gente vê, né, que ele... Vou ficar em pé aqui, acho que fica melhor. Vocês estão vendo bem? Deixa eu chegar mais para frente aqui. Acho que melhorou, né? Então, aqui vocês vejam só que interessante. Aqui ele está agrupando de 3 em 3, está classificando como 1, como 2 e como 3, mas permanece uma lógica dual, porque ele também classifica o 1, o 2 e o 3 em simétricos ou dissimétricos. Vocês vão ver que isso faz muita diferença lá na frente. Então, aqui só para a gente entender, tá? Aqui eu fui agrupando, mas coloquei eles 3 a 3 aqui embaixo, né? Como é que Lacan agrupa? Ele toma os 3... E outra coisa também importante, essa sequência, né? Lá no texto da carta roubada, Lacan diz que para que ela funcione, né, do jeito que ele pretende, né, do jeito que a gente possa depois pensá-la dessa forma, nesse gráfico de rede, é preciso que a gente comece a partir do 1. É preciso que a gente comece a partir de um momento em que haja simetria, especificamente que haja 1, ou seja, que tenha um grupinho de mais, 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 ou de menos, 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 tá? Assim é que vai ficar mais claro o que ele vai trabalhar depois, né? Eu achei isso super interessante, porque eu nunca tinha me atentado tanto para isso. Mas agora, fazendo essa outra leitura, né, me fez muito sentido, assim, pensando até em relação à clínica, né? Porque a gente fala muito, né? Porque
a cadeia tem que ter um fechamento, né? Já discutimos isso aqui, nós vamos ver nesse gráfico da rede mais na frente. Tem que ter o fechamento, tem que ter um ponto, senão é uma metonímia sem fim, senão não faz um fechamento de bucle, né? A gente fala muito isso. Só que também tem que ter um início, né? Então, tem que ter um início e tem que ter um fim, né? Então, quando o analista vai fazer uma leitura de uma fala, né, de um paciente, ele vai tomar de um certo ponto, de um certo início, né, dessa fala, dessa colocação, enfim, né, e vai até um certo ponto. Né? Então, tem início e tem fim. Né? Então, fiquei pensando, né, a partir dessa insistência de Lacan, de que comecemos a partir desse ponto, né, e não de um ponto qualquer. Enfim, então, continuando aqui, o que eu fiz aqui embaixo? Eu fiz esse agrupamento, que é simplesmente o agrupamento dessa sequência. Como é que Lacan faz esse agrupamento? Você pega 3, por exemplo, aqui eu peguei um menos, 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 né? Que é o 1, tá 1 aqui. Depois você tira um pontinho e coloca, e vai menos, menos, mais, menos, menos, mais, que é o 2. Aí você anda mais um, menos, mais, menos, mais, outro 2. Aí você tira um, mais, que é o 1, né? Então, dessa forma, essa série que não significava nada, que não, né, não gera lei alguma, a gente olha e fala, é um mais, depois de um menos, depois um mais. Então, se a gente for pensar em termos de cara ou coroa, né? Aqui foi cara, aqui foi coroa, aqui foi cara, aqui foi coroa, 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 cara, cara, cara. Né? Não traz nenhum efeito de determinação, né? Então, vamos lá. Grupamos 3 a 3, chamamos de 1, 2, 3. 1 e o 3 são simétricos e o 2 é dissimétrico, porque os sinaizinhos são, né, desencontrados. Qual o próximo passo que Lacan vai nos propor? Que a gente pegue essa sequência de números, tá? Aí já não é mais o menos e mais. Nós vamos ficar só com esses números, que é uma transposição é um agrupamento dessa sequência aqui. Vamos pegar esses números e eu passei eles para cá. Então, eles são esses mesmos números. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos uma outra sequência. Em vez de todos os mais e menos, nós temos 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. É o que está aqui. Então, vamos lá. E aí nós vamos chegar nesse gráfico que Lacan chama gráfico da rede. Cadê meu texto? Está aqui. Bem, enquanto estávamos utilizando apenas a notação mais e menos, não havia aparecido nenhuma legalidade, não havia aparecido nenhuma lei. Não havia nada impossível. Agora a gente já começa a trabalhar com a categoria do impossível, né? Vocês lembram que nós discutimos impossível, né? O impossível, Lacan toma como impossível lógico matemático, que está naquele livro que eu passei para vocês, Matemática e Imaginação. O que é o impossível lógico matemático? Aquilo que não vai comparecer. Né? Não é o muito difícil, não é o pouco provável, não é o esquisito, não é o inefável, não. É o que naquela cadeia não vai comparecer. Então, vamos lá. Então, até agora não havia aparecido nenhuma lei, não havia nada impossível. Depois de 1 milhão de caras, ou 1 milhão de mais, pode aparecer mais uma cara? Pode aparecer mais um mais? 1 milhão e 1? Pode. É difícil, né? Pouco provável, mas não é impossível. Impossível não é. O que está impossibilitado ou é impossível na série mais e menos? Nada. Para que apareça o possível e o impossível, temos que passar um sistema de 3 elementos. Então, vamos lá. Na sequência, olha só o que Lacan diz, que interessante, que nessa sequência aqui, já há possibilidades e impossibilidades, mas elas não são visíveis. Então, se a gente olhar, a gente teria que ter uma cadeia muito longa, né? Muito longa, assim, vários agrupamentos, para a gente começar a notar quais são as possibilidades e impossibilidades, né? A gente teria que escrever vários 2, 1, 3, Ana. Olhando essa aqui que eu fiz, tem 1, depois o 2 tem 1, 2 tem o 3, depois tem o 2 de novo, né?
Não é fácil perceber qual é a lógica do funcionamento e, principalmente, o que é possível e o que é impossível. Para que apareçam, porque elas já existem, para que elas sejam visíveis, para que elas sejam legíveis, passíveis de leitura, as possibilidades e impossibilidades da cadeia, é preciso fechá-la, é preciso fazer um círculo, colocá-la sob a forma do círculo que Lacan propõe e que chama de rede, que é esse aqui. Se deixarmos em sequência, simplesmente não percebemos, a não ser que seja uma cadeia muito longa. Para ler, e olhe lá, para lermos as leis da série em questão, para observá-las e para colocá-las a trabalhar, temos que fechar. É um fechamento, o ponto que se põe na fala de um paciente na sessão. Isso é muito importante, porque a direção da cura freudiana diz que é preciso que se siga falando. Não é para fechar nem dar sentido, é para falar. Depois viria a interpretação do analista, né? Classicamente falando, era isso. A direção da cura seria seguir, então, associando. No modelo de Lacan, tem que haver um fechamento para que apareçam as leis de funcionamento de um dado sistema simbólico. Há que se fechar, fazer um bucle. Então, tem aquela história, tem que ter um começo, né? Começamos do 1 e tem que estar fechado, né? Porque quando fechamos é que percebemos como se dá aquele funcionamento, né? Então, o que aparece aqui depois que há esse fechamento nessa cadeia, nessa forma de rede? A partir do momento em que agrupamos e fechamos o sistema, as leis aparecem. Que leis que estão aparecendo aqui? Depois do 1, não vem um 3, porque o 3, você veja, depois do 1, não vem o 3. Para que venha o 3 depois do 1, nós temos que passar pelo 2, uma vez só, porque se desse 2, que ele chama de ímpar, a gente vem para esse 2, a gente já vai para o 1 de novo. Então, para que depois de um 1 venha um 3, tem que passar pelo 2. Depois do 2, pode vir um 3 e pode vir um 2. Depois de um 2 ímpar que apareça uma vez ou 3 vezes, enfim, não vai vir um 1. Tá bom. Então, outra citação. Na série de símbolos 1, 2, 3, podemos constatar que enquanto durar uma sessão uniforme de 2, que tenha começado depois de um 1, olha aqui a história de começar no 1, a série se lembrará da categoria para o ímpar de cada um desses 2, ou seja, de quantas vezes ele vai aparecer, uma vez que dessa categoria depende que essa sequência só possa ser rompida por um 1 depois de um número par de 2 ou por um 3, tarará. Assim, desde a primeira composição do símbolo primordial, consigo mesmo, indicaremos que não foi arbitrariamente que a propusemos como tal, uma estrutura, por mais transparente que continue a ser em seus dados, faz aparecer a ligação essencial da memória com a lei. Então, o que Lacan está propondo aqui? Que a memória e a lei, elas são próprias da cadeia simbólica, né? Então, o que é lei aqui? Que depois do 1 não vem 3. Então, é impossível que depois de 1 venha 3. A menos que a gente mude toda a configuração que nós fizemos até agora. Se nós organizarmos isso tudo de outra forma, vai surgir outra lei. Se nós agruparmos de uma forma diferente, se nós chamarmos de outra, enfim, né? Se nós fizermos um outro arranjo simbólico, vai surgir outra lei, né? Se nós, Lacan vai até o 4, né? Os 4 elementos em 4 lugares, né? A gente poderia pensar de outra maneira, surgirão outras leis, como a gente vai ver mais na frente, né? Bem, então, só para ver se a nossa sequência aqui está correta, né? Então, vamos lá seguir com aquela sequência. Vocês lembram que nós começamos com mais e menos, né? Então, aqui, depois do 1, tem o 2. Aqui. Depois do 1, tem o 2. Depois de um 2, tem outro 2. Depois desse 2, vem 1. Depois do 1, o 2. Desse 2, podemos ir para o 3. Desse 3, vem para o 2. Do 2 para o 1.
do 1 para o 2. Aí aqui é interessante, né? Porque veio para esse 2 aqui, veio para esse 2 aqui, depois para esse 2, e daqui pode ir para o 3. Então, percebe que essa cadeia tem algo que não já traz em si, né, possibilidades e impossibilidades. E eu acho que esse é um exemplo bem claro dessa questão, né, que também repetimos e falamos, não, tem que ter um fechamento e tudo, né, na fala de um paciente, porque é só a partir do fechamento, né, que as leis começam a aparecer. Então, o que seria um fechamento numa sessão? Por exemplo, alguém diz assim, alguém procura análise, né, por conta de uma depressão, né, que não tem ideia de onde veio, não sabe como começou, simplesmente se viu deprimido, procurou psiquiatra, está medicado, a depressão não melhora, não sabe como começou. De repente o analista escuta e começa a falar, vem cá, mas você já notou que toda vez que você fala né, da sua depressão, do quanto você está triste, ou do quanto você está desanimado, né, você fala do seu trabalho? Todas as vezes que você fala depressão, você fala do seu trabalho. E todas as vezes que você fala do seu trabalho, você diz que queria ter feito outro curso. Então, você fala que está triste, desanimado, deprimido, a medicação está ajudando, não está resolvendo. Aí você fala do seu trabalho, aí você fala que queria ter feito outro curso. Você percebe que essas coisas aparecem sempre juntas? Será que elas não têm relação uma com a outra? Quer dizer, é isso que é fechar, né? Só uma pessoa sempre falando e não escuta. Então, a partir do momento que o analista fecha, né, ele começa a perceber o que aparece num discurso, que elementos que vêm sempre juntos, aquilo que nós conversamos, né, há pouco, no início, né, de que por que usa determinadas palavras e não outras, né, estou lendo aqui um pouco o chat, depois eu vou lá. Enfim, né, então aqui a gente poderia pensar, né, ele fala da depressão, da tristeza, e fala do trabalho, e depois já fala que deveria ter feito outro curso, aí fala de novo da depressão, aí fala do trabalho, aí fala que deveria ter feito outro curso, e não fala, por exemplo, da família dele. Então, talvez a família dele não tenha muita relação com essa questão da depressão que ele está trazendo. Entende? Então, a gente pode pensar dessa forma, né? O que é que aparece e fica repetindo? O que está de fora? Né, que não, depois que ele fala da depressão, ele nunca vem e fala da família. Ele fala da família em outros momentos, da notícia, meus filhos estão bem, tudo mais. Mas quando ele fala de depressão, ele não fala da família em seguida. Então, né, pode ser que não tenha nada a ver com isso, pode ser que, enfim. Né, então, mais um exemplo simples para a gente pensar um pouco essa lógica. Bem, agora tem a questão do repartitório, né? Qual o próximo passo que Lacan vai dar, né? Ele vai partir para as letras, né? Alfa, beta, gama. Então, você veja que nós tínhamos uma classificação. Usando 3 elementos, 3 símbolos, 1, 2, 3, né? E aqui nós já vamos para uma classificação em que temos 4 elementos, que é justamente o que depois ele vai chamar de significante, né? 4 símbolos que ele vai chamar de significante, que são alfa, beta, gama e delta, né? Ele vai continuar com os agrupamentos 3 a 3, só que de uma outra forma, vou explicar agora. E depois que ele propõe esse agrupamento 4 a 4, sobre essa lógica, que é algo muito mais complexo, ele vai trazer 2 tabelas. Ele vai trazer a tabela ômega e a tabela ômicron, né, onde ele vai trabalhar a questão do real simbólico imaginário. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, nós vamos avançar um pouco para essa classificação e vamos deixar as tabelas para trabalharmos no nosso próximo encontro daqui a 15 dias, né? Então, vamos seguir um pouco, aproveitando, né, um pouco mais nosso tempo, para depois termos as perguntas, né? Para que a gente entre na tabela depois com calma. Bem, então vamos lá. Estávamos com 3, vamos para 4. Alfa, beta, gama e delta. Uma citação de Lacan, da página 53. Mas veremos, simultaneamente, como se opacifica, de se tornar opaco, a determinação simbólica, ao mesmo tempo que se revela
a natureza dos significantes simplesmente ao recombinarmos os elementos da nossa sintaxe, saltando um termo para aplicar a esse binário uma relação quadrática. Então, o que ele vai propor? Ele vai propor a seguinte classificação quadripartida. Ele vai tomar sincronicamente 3 elementos da cadeia, já transcrita nos números 1, 2 e 3, então ele vai aproveitar aquele 1, 2 e 3 que nós nomeamos a partir do agrupamento do mais e menos, mas os números vão ser considerados segundo pertencem a simetrias e dissimetrias. Então, olha o que ele vai fazer aqui. Vocês lembram, né, que eu falei, gente, é importante lembrar do que ele chama de simétrico e dissimétrico. Vou voltar aqui só um pouquinho para lembrar vocês. Aqui. O 1, que era mais, menos, 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 era simétrico. O 3 também. E o 2, dissimétrico. Ele vai aproveitar essa classificação para dar esse novo passo, né? Isso que também falei para vocês, que você veja, ele sai dessa classificação A3 e volta para a classificação dual. Elas não vão eliminando uma a outra, elas permanecem, né, durante toda essa lógica da carta roubada. Então, vamos ver o que ele faz aqui. Então, 1 e 3 são simétricos, o 2 dissimétrico. Então, o que vai ser o alfa? O alfa vai ser, ele vai tomar 3 elementos juntos, um simétrico, um que não importa e o outro simétrico. Então, essa aqui é a novidade. Tem algo aqui que não vai importar, pode ser qualquer um. Então, é importante que seja um simétrico, portanto, um ou um 3, né? Um que não importa qual e outro simétrico. Então, vai ser um não importa um não importa 3 e assim por diante. Esse é o alfa. O beta vai ser um simétrico, um que não importa e um dissimétrico. Então, vai ser ou um ou 3, um que não importa, e depois o 2, que é o único dissimétrico. O gama vai ser dissimétrico e dissimétrico, ou seja, um 2, depois não importa, e um 2. E o delta, dissimétrico e simétrico. 2 não importa 1, 2 não importa 3. Né? É assim que ele vai fazer esse agrupamento. Porque ele está dizendo, o que ele está chamando de opacificação, de tornar opaco. Né? Se você tem, no meio de um agrupamento, um elemento que não importa, pode ser qualquer um, a determinação da cadeia, que é tão evidente quando a gente vê aqui na rede, né? Quando a gente vê aqui, é muito claro, né? A gente bate o olho e já vê, epa, mas olha só, depois do 1 não tem como vir um 3, né? Depois do 2, uma vez só, dá para vir o 3, mas o 2 duas vezes, se tem um 2 aqui, depois vai para o 2 de novo, ele só pode ir para o 1, né? Aqui, depois de 2 duas vezes, só pode haver 1. Não teria como ter outra coisa aqui. Perceba, a não ser um 2, né? Então, se ele veio duas vezes para cá, uma, duas, ele vai para o 3. Se ele veio uma, ele vai para o 1. Então, se o 2 aparece uma vez, ele vem um em seguida. Se o 2 aparece uma vez, ele vem um em seguida. É muito evidente, né? A gente não precisa pensar muito, a gente bate o olho e vê. Agora, se você tem aqui um elemento que no meio é qualquer elemento, aí a coisa já muda de figura, né? E isso é muito mais próximo com o que nós trabalhamos, isso é muito mais próximo da cadeia significante propriamente dita, né? Ela não vem mastigadinha, tudo ali, né? Muito claro, muito, né? É preciso olhar com seriedade, como eu falei, olhar com dedicação, né? Porque ela tem esse caráter opaco, né? Ela não é tão transparente. Bem, então, o que nós vamos ter aqui? Esse passo, essa passagem, Lacan não faz explicitamente no texto. Eu fiz para ajudar a gente a pensar, tá? Então, o que o Lacan propõe, então, né? Ele faz essa passagem, um é o simétrico, 2 é o dissimétrico, 2 é nananana, e ele vai fazendo esses agrupamentos, né? Eu fiz a mesma coisa, a mesmíssima coisa que eu fiz com mais e menos, né? Você toma os 3, então, simétrico, dissimétrico, dissimétrico, é o beta, como está lá atrás. Aliás, simétrico não importa, dissimétrico é o beta.
Depois, tira 1. Aí vem dissimétrico, não importa, simétrico é o gama. E assim sucessivamente, tá? E aí, depois que você faz essa passagem, nós temos aqui essa cadeia. Então, nós saímos do mais e menos, que eu poderia ter posto aqui, depois nós fomos para 1, 2, 3, 1, 2, 3, depois nós voltamos para o simétrico, simétrico, que é dual, então nós tínhamos um mais e menos dual, fomos para um de 3, voltamos para o dual, e agora nós estamos no de 4, tá? Então, aqui nós saímos dessa cadeia, nós fomos para essa de letras. E essas letras, elas correspondem a essa lógica que Lacan chama de repartitório. Que, falando assim, muito grosseiramente, não é, Lacan não disse isso, mas só para ajudar a gente a pensar, isso aqui seria uma descrição de como essa cadeia funciona. Seria algo similar ao que ele fez com a rede, né? Só que, diferente da rede, né? Aqui não é tão evidente como a cadeia vai se comportar. Por quê? Porque nós temos aqui, por exemplo, um alfa. Depois dele pode vir qualquer letra e depois pode vir o alfa, um beta. Ou seja, esse que pode vir qualquer letra, é isso que o Lacan chama de opacificar, né? Quer dizer, você tem um elemento que não vai ficar tão claro. É por isso que ele chama, neste momento, isso daqui ele já chama de significante. Então ele dá um salto, né? Ele vai... Ah, tá cortando o quadro. Ah, tá cortando aqui. Embaixo. Aqui, né? Espera aí, deixa eu afastar, Adriana. Pronto, agora. Ah, pronto, melhorou. Tinha que mexer também aqui no computador. Então, se aqui você tem um primeiro elemento, um que não importa, e o outro, toda essa parte aqui, que pode ser qualquer um dos 4, vai permanecer meio que indeterminada no primeiro momento, né? Ou pacificada, como ele diz. Então, a partir daqui é que ele vai chamar de significante, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Bem, então acho que a gente podia, acho que eu vou ficar por aqui hoje, né? Porque depois nós vamos voltar aqui, discutir um pouco mais as consequências disso, e vamos trabalhar, então, os 2 quadros, o quadro ômega e o quadro ômicron. Eu já vou só adiantar aqui, né? Que é super importante, por quê? Porque até agora, o que nós vimos, né? Nós vimos Lacan trabalhando, pensando sempre em termos de possibilidade e impossibilidade, o que é possível e o que é impossível. Quando ele vai propor esses quadros, ele já vai introduzir outras categorias, né? Ele vai colocar a questão, ele vai introduzir o imaginário, o real, na categoria, né, do impossível, e o simbólico, né? Então, é uma cadeia que vai dar para pensar nesses 3 pontos também. Então é isso. Eu acho que para a próxima vez, se vocês quiserem, seria interessante, assim, ler o texto, quem leu, lê de novo, e tentar fazer essas cadeias, até onde nós fomos, né? Tentar agrupar os mais e menos, tentar depois agrupar como 1, 2 e 3, fazer a rede, depois ir para as letras, né? Porque eu acho que só fazendo mesmo, né? Uma coisa meio braçal, assim, de tentativa e erro, né? Eu acho que ajuda bastante e vai ajudar muito a nossa próxima discussão. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Alba, interessante essa questão de começar com uma simetria. Pensei que podia ser em qualquer lugar. Agora vem a pergunta. Essa simetria poderia ser pensada como uma certa intuição de repetição, por exemplo, uma frase do tipo não faço nada, que aparece em vários contextos. Alba, ótima pergunta. Muito boa, porque você sabe que Lacan insiste muito durante todo o texto, né? Você trabalhou ele recentemente, você deve ter lembrança disso, assim, nessa tal de simetria e dissimetria. Né? Ele fala para prestarmos atenção nisso e tudo, né? Então, realmente, assim, não é à toa que começa com uma simetria, né?
pode ser, eu não sei se intuição de repetição, né? Não sei se intuição, mas acho que essa repetição, como você colocou mesmo, né? A frase que sempre aparece, né? Que chama a atenção porque sempre aparece, quase que dando início a algo, né? Sim, mas é uma coisa que eu vou pensar, vou atrás, assim, por que começar com uma sincronia, né? Ótima pergunta. Ronan, chamar de memória sou estranho, parece muito mais uma programação, como um software. Sim, Ronan, você sabe assim, eu acho chamar de memória interessante porque traz esse equívoco. É estranho pensar que uma cadeia simbólica tem memória, né? A gente costuma pensar memória de outra forma, né? A gente costuma pensar memória no sentido mais freudiano mesmo, né? De um sistema, de algo, né, mais psíquico, digamos assim, algum órgão e coisa e tal. Mas veja bem, ele chama de memória, mas não é à toa que ele chama a cadeia significante de máquina significante, né? Então, ao mesmo tempo que ele usa memória, ele usa máquina, né? Ele poderia não ter usado máquina, né? Então, é alguma coisa que talvez remeta para trazer esse equívoco mesmo, né? Tem memória, mas tem um funcionamento de máquina, né? De software, como você falou. Oh, não, o analista é quem cumpre função de criar uma memória dessa repetição. Não, não, o analista só marca, o analista só faz a leitura, né? Porque isso é muito importante, assim, essa pergunta é muito, muito importante. A cadeia, a cadeia tem memória, né? Então, aquela pessoa, né, ela está tomada, né, por aquele funcionamento simbólico, né? Vou aproveitar o exemplo que a Alba disse, alguém que a todo momento diz, eu não faço nada, né? Ou alguém que diz, tudo na minha vida está errado, né? E diz, e diz, e diz, e isso vai se dar na análise, ou a pessoa pode nunca vir a fazer análise, vai passar a vida inteira dizendo isso, pode vir a fazer análise, e a repetição é da cadeia. O que o analista vai fazer? Simplesmente virar e falar assim, você já reparou que você fala isso 10 vezes por sessão? Que você diz que você não consegue fazer nada? Né? Então, não é o analista que cria a memória é da cadeia. O analista vai ler, ou pelo menos vai tentar fazer a leitura, desse jeito que a gente conversou, fazendo o fechamento, início e fim, né? Sim, a cadeia lembra, parece que a cadeia é consciente de si. É uma coisa para ter cuidado mesmo, né? Para não cair nisso. Porque não se trata disso, né? A cadeia não é consciente de si, ela simplesmente ela funciona, né? A cadeia lembra, Ronan, né? Vou ler a pergunta, né? Pergunto se a cadeia se lembra ou se a escuta do analista que lembra, né? A cadeia se lembra, né? Porque a cadeia por si tem esse funcionamento. A escuta do analista aponta. A escuta do analista diz: você, toda vez que você fala que está deprimido, você fala do seu trabalho. E toda vez que você fala do seu trabalho, você fala que queria ter feito outro curso. Então, será que a sua depressão não tem a ver com querer ter feito outro curso? Então, essa leitura, o analista que faz. Nesse sentido, o analista é ativo. Ele faz um recorte e faz uma leitura. Mas o falar desta forma, o se colocar dessa forma, é da cadeia, do sujeito, né? O que a Alba traz, a localização do significante, lida como letra. O que a Alba traz ali em cima, deixa eu ver. Sim, no sentido dessa materialidade do significante, né? Isso até é uma questão, vou ver se depois, a gente terminando essa discussão da próxima vez, se eu falo um pouco disso, né? Do significante como letra, né? Que é uma formulação, acho que um pouco mais, que Lacan faz um pouco mais à frente, mas talvez nos ajude a pensar questões que estão surgindo agora. Deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta? A cadeia lembra ser analista é zumbi? Como assim, Alba? Você escreveu isso mesmo? Você escreveu a cadeia que lembra ser um analista é zumbi? Como se ela, como se ela não se desse conta, né, nesse sentido, assim, né, de que se o analista não aponta, né, ela não tem efeito, né, o sujeito não se dá conta, aquela pessoa não vai se dar conta nesse sentido, depois você escreve aí, se você puder, né. Então é isso, deixa eu ver se tem mais alguma questão.
Tem uma questão, agora eu vi o nome da Kellen, eu lembrei, tem uma questão que Kellen enviou, né, sobre a questão da repetição, né, Kellen, não sei... Alba, estou brincando. Não sei se ficou mais claro para você, né, Alba, a questão da... aliás, Kellen, né, se ficou mais claro para você a questão da repetição e tudo mais. E uma outra coisa, né, falei da Kellen, lembrei da pergunta dela e isso apareceu em outras questões, né, algumas pessoas perguntando sobre o par significante, né, como se sempre houvesse, né, necessariamente um S1, S2, um par, né. Eu acho que é interessante a gente faz essa anotação, né, principalmente para marcar, né, que o significante por si não significa nada, que um significante em si, né, não é capaz de significar, quer dizer, tem que ter referência a um outro, né? Mas aí vocês veem, né, assim, acho que com essa questão da cadeia roubada, da carta roubada, né, que é uma cadeia para muito além, né, de dois significantes. Pode até haver um par de significantes, mas há outros, né, sempre naquela lógica do colarzinho, né, que Lacan fala, é uma conta que vai entrando com outra conta, né, mas não necessariamente é um par, um e outro, duas palavras, por exemplo, né, porque a gente sempre pensa significante em relação à palavra mesmo, né. Então, eu também acho que Lacan coloca S1, S2, porque tem uma outra propriedade da cadeia que a gente vai ver, que é essa condição dela ser retroativa, né, mas não ser reversível. Então, acho que marcar um S1, S2, exatamente para marcar, né, que há um e depois o outro. Enfim, mas a gente vai discutir isso mais na frente. Kellen disse que está ficando mais claro, está ótimo. Então, tá bom, gente. Boa noite, obrigada. Nos vemos daqui a 15 dias. Perguntas, por favor, encaminhadas para o e-mail da Apolo ou meu, que for mais tranquilo para vocês, tá bom? Um beijo grande, boa semana para vocês. Tchau, tchau.